E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Coelho e você está no canal Coelho PC Dicas. E hoje eu vou analisar um dos notebooks mais baratos do mercado atualmente, o Samsung Book equipado com processador Celeron. Então, vem comigo! Assim como qualquer hardware, os notebooks também subiram de preço nos últimos anos. E com o que aconteceu com o mundo desde 2020, aconteceu uma explosão do trabalho e do estudo em casa, o que fez a procura por notebooks explodir. Com isso, muita gente está precisando de um notebook novo e está procurando o modelo mais barato possível. É aí que surge esse modelo, que é de uma marca conhecida e traz características bem interessantes, o Samsung Book. Mais especificamente, o novo Samsung Book, que é para diferenciar dos modelos anteriores, que se chamam, por exemplo, Samsung Book E20. Na verdade, o novo Samsung Book é uma família de notebooks, com dezenas de modelos, com as mais variadas configurações de processador, de memória e de armazenamento. Entre esses modelos também a diferença de preço é enorme. O site da Samsung não traz com clareza as especificações desses diferentes modelos, mas pelo que eu pude pesquisar, as principais características em comum a toda essa linha são a tela Full HD de 15,6 polegadas, o design bem fino e o uso de processadores Intel de 11ª geração. Eu vou falar sobre isso mais adiante. Mas primeiro deixa eu te pedir uma coisa, já deixa aquele like que não custa nada e ajuda bastante. E se você ainda não é inscrito, clica aí em inscrever-se para não perder outros vídeos. Isso também não custa nada e ajuda a gente a produzir mais vídeos. E se você já acompanha o canal e quer ajudar, clica aí no botão Seja Membro para ver quais são as opções de apoio e quais os benefícios. Valeu, hein? Em relação ao processador, existem modelos do Samsung Book com processador Celeron 6305, Core i3 1115G4, Core i5 1135G7 e Core i7 1165G7. Nessa tabela você confere as características desses processadores, todos eles da 11ª geração da Intel. O notebook que eu testei utiliza o Celeron 6305. Esse processador tem 2 núcleos e 2 threads e clock fixo de 1,8 GHz. Ele não tem clock turbo como os demais. O TDP é de 15 watts e o vídeo integrado tem 48 unidades de execução. O Samsung Book ainda pode ser encontrado com um modelo de Core i3 que tem 2 núcleos e 4 threads, ou Core i5 e Core i7 com 4 núcleos e 8 threads, todos eles com TDP de 28 watts e clocks bem mais altos que o do Celeron, sendo que esses dois últimos ainda têm um vídeo integrado mais poderoso. O que você pode estar pensando agora é, Celeron nem pensar, são processadores mais antigos e muito lentos. Bom, não dá para confundir esse Celeron 6305 com modelos anteriores de Celeron para notebook, principalmente aqueles da linha N, como o Celeron N4000 ou N4020. Esses modelos utilizam uma arquitetura mais antiga e mais limitada, e além de um clock mais baixo. O Celeron 6305, que vem no Samsung Book, é um processador bem atual, baseado na mesma arquitetura dos processadores Core i3, i7 e 5 de 11ª geração. Só que ele tem menos threads e um clock mais baixo, para permitir um menor preço e um consumo de energia mais baixo. Além dos diferentes modelos de processador, esse notebook pode ser encontrado com memória de 4 GB ou de 8 GB e diferentes opções de armazenamento, como SSD de 128, 256 ou 512 GB, ou então com HD de 500 GB ou de 1 TB. No site da Samsung fala que ele vem com o Windows 11, mas você encontra no mercado também modelos que vêm com Linux. Além disso, existem versões desse notebook na cor grafite ou em branco. A versão que eu testei tem código NP550XDA-KP7BR. Como eu disse, ele vem com o Celeron 6305 e também com 4 GB de RAM e um SSD de 128 GB como armazenamento. Esse modelo é um dos mais baratos, sendo que ainda existe no mercado o modelo que vem com Linux, que custa um pouco menos. Ele pode ser encontrado, na data que eu gravo esse vídeo, em torno de R$2.000, o que coloca ele como um dos notebooks com configuração atual mais baratos do mercado. Como eu disse, a gente tem que lembrar que existem outros modelos mais baratos no mercado, mas que são baseados em processadores mais antigos, já fora de linha, utilizando também outros componentes obsoletos. Eu sugiro que você evite esses modelos mais antigos. Os modelos do Samsung Book, que utilizam processadores superiores, como Core i3, Core i5 ou Core i7,
i7 custam bem mais caro. Os modelos com Core i3 podem ser encontrados em torno de R$3.000 ou até mais. Isso dá cerca de 50% a mais de preço, mesmo também tendo 4 GB de memória apenas. Já os modelos com Core i5 e Core i7 estão na faixa de R$4.000 ou mais. No site da Samsung ainda consta que existem modelos equipados com uma placa de vídeo dedicada, GeForce MX 450, mas eu não consegui encontrar nenhum modelo à venda com essa característica. Então vamos dar uma olhadinha no Samsung Book. Então vamos ao unboxing aqui do Samsung Book. Primeira coisa que a gente vê aqui, montagem de HDD. É uma bandejinha para você montar um HD. Aqui deve estar os parafusos, os 4 parafusinhos, para você montar um HD, ou um SSD de 2,5 polegadas, já que esse notebook vem com um SSD formato M.2 e vem com a baia para disco rígido ou para SSD de 2,5 polegadas vazia. Então bacana isso aqui, que vem o kitzinho para montagem do HD. O que mais que a gente tem aqui? Alguns papéis aqui, provavelmente nada importante. Cabo de alimentação, padrão brasileiro. Fonte de alimentação, vamos dar uma olhadinha nessa fonte. Fonte bem compacta, bem pequena. A fonte de alimentação, que é saída 19 volts, 2.1 amperes. Ela não diz aqui a potência, mas a gente calcula, né? 19 vezes 2.1 dá em torno de 40 watts, então, de potência dessa fonte, bem compactazinha, com o conector daquele fininho. E o notebook propriamente dito, vamos dar uma olhada aqui. Bem protegidinho. Olha aqui. Momento que vocês gostam. Na retirada dos adesivos. Então, aqui está o Samsung Book. Parte traseira sem nenhuma abertura. Vamos abrir aqui para tirar essa. A gente olha ele com calma aqui. Deixa eu tirar a caixa para cá. Na lateral, tirando a proteção aqui. Proteçãozinha chata. Parece uma fita crepe. Na lateral esquerda, então, conector para fonte de alimentação, conector RJ45 para rede, saída de vídeo HDMI, uma porta USB tipo A, aparentemente 3.2 geração 1, uma porta USB tipo C e o conector para o headset. Do outro lado, vamos retirar aqui. Que fita ruim de tirar. Do outro lado, um leitor de cartões microSD, uma porta USB tipo A, provavelmente 2.0, e uma trava. Aqui na frente, nenhum tipo de conector. Aqui por baixo, então, embaixo dessa tampa nós temos as duas tampinhas, ou uma tampa de fácil acesso para o disco rígido, para a baia de 2,5 polegadas, que nesse modelo aqui vem vazia, e para acesso à memória. Abrindo o notebook, então, a tela de 15,6 polegadas com as bordas bastante finas, o botão de liga fica aqui, teclado de bom tamanho, bem interessante, bem teclas grandes, com bom espaçamento, o touchpad também de bom tamanho, bastante bem grande para um notebook desse tamanho, e apenas um adesivo dizendo que é um Intel Celeron. Essa é a visão geral do Samsung Book. Ele mede 359 por 241 mm e tem uma espessura de 18,8 mm. O peso é de 1,81 kg, ou seja, ele é relativamente fino e leve. A tela é antirreflexiva, o que sempre é bom. Um dos pontos positivos desse modelo é que a tela tem resolução Full HD em todos os modelos, inclusive nesse que é o mais barato. A maioria dos notebooks dessa faixa de preço usam tela com resolução HD, ou seja, 1366 por 766
168, o que é péssimo em todos os sentidos. Na parte acima da tela temos a webcam de resolução 640 por 480. Não admira que a Samsung não informe as características da câmera, porque além da baixa resolução, ela tem uma qualidade de imagem bem ruim. Ao lado dela temos um LED indicativo de câmera ligada e um microfone. O teclado é um dos pontos fortes do notebook. Não que ele tenha nada demais, não tem retroiluminação, mas é um teclado confortável e de bom tamanho. Note que é um teclado padrão brasileiro. O touchpad também não tem nada demais, mas é de bom tamanho e funciona muito bem. Olhando o notebook de lado, podemos ver melhor os conectores do lado esquerdo e do lado direito. O único ponto que eu não gostei é a porta USB do lado direito, que é padrão 2.0 e não 3.0. Então, se você quiser ligar um HD ou um SSD externo, ou um pendrive um pouquinho mais rápido, vai ser obrigado a plugar do lado esquerdo do aparelho. Do lado de baixo, existem duas tampas para fácil acesso. Uma para a baía de 2,5 polegadas, que vem vazia nos modelos com SSD, e a outra para acesso à memória. Essa aqui é a baía que permite que você instale um HD ou SSD de 2,5 polegadas, desde que seja um modelo fino, ou seja, de 7 mm de altura. HDs de 2,5 polegadas com 9,5 mm de altura ou mais não vão caber. Nos modelos que vêm com HD, essa baia vem ocupada e você pode instalar um SSD no slot M.2, que nós vamos ver daqui a pouco. Removendo a tampa de acesso à memória, vemos uma blindagem de metal que deve ser removida para chegar nos slots. Eu decidi remover a tampa traseira inteira para a gente ter uma visão geral do interior do Samsung Book. No canto inferior direito fica a bateria, na parte superior direita a placa-mãe e na parte superior esquerda temos o cooler. A bateria tem tensão de 11,4 volts e capacidade de 43 Wh. Esse é o SSD que veio no notebook, modelo CL1 8D128 da SSSTC. É um SSD NVMe com interface PCI Express 3.0 x4, velocidade máxima de leitura de 2.000 MB por segundo e de escrita de 1.100 MB por segundo. Ou seja, é um SSD intermediário, mais rápido que um modelo SATA, porém não tão rápido quanto o modelo topo de linha. Olhando a placa-mãe, boa parte do espaço é coberto pela blindagem das memórias. Além disso, vemos a área onde fica o processador, coberto pelo cooler bem simples que utiliza apenas um heat pipe. Embaixo da blindagem ficam os dois slots para módulos de memória DDR4. Nesse modelo, um deles vem ocupado com um módulo de 4 GB de 3.200 MHz da marca Smart. Então, se você for aumentar a quantidade de memória, o que eu recomendo fortemente, pode instalar mais um módulo de 4 GB ou mesmo de 8 GB, mas deve ser de 3.200 MHz também. E o que eu achei do Samsung Book em termos de design, tela e desempenho? O design, na minha opinião, é excelente para um notebook de baixo custo. Mesmo sendo feito todo em plástico, ele é muito bonito, além de ser fino e leve para um modelo de 15,6 polegadas. Uma coisa que eu achei é a carcaça dele ser meio mole, o que dá uma sensação de fragilidade, mas nada que seja muito problemático. Quanto à tela, se por um lado é excelente que ela tenha resolução Full HD, o painel em si não é de boa qualidade, já que utiliza a tecnologia TN. Com isso, ela distorce bastante as cores se você não está olhando para ela de frente. Isso é ruim para atividades profissionais, como edição de fotos ou de vídeos, e até mesmo para você assistir um filme junto com outra pessoa. A qualidade do som até que é boa para um notebook de baixo custo. Mas você deve estar se perguntando, tá, e o desempenho? É um Celeron, deve ser uma carroça, né? Bom, mais ou menos. Realmente, o Celeron 6305 tem um desempenho um tanto limitado, por trazer apenas 2 threads e o clock um tanto baixo. Mas mesmo bem limitado, a gente tem que levar em conta que ele é um processador bem recente, fabricado em tecnologia de 10 nanômetros. Então não pense que ele vai ser tão lento quanto outros processadores Celeron de gerações anteriores, principalmente os da linha N, que são baseados numa arquitetura de desempenho bem mais baixo. Então, comparado com outros computadores recentes, ele realmente vai ser um pouquinho mais lento. Mas isso vai depender muito da tarefa que você vai utilizar esse notebook. Eu não recomendo utilizar ele na versão com esse processador para tarefas mais pesadas, como edição de fotos ou de vídeos. Jogar com ele, então, nem pensar, a menos que você vá utilizar um jogo realmente muito leve, tipo Campo Minado ou talvez jogar Uno online. Mas para tarefas mais simples, como edição de textos, de planilhas, navegar na internet, assistir filmes ou utilizar redes sociais, provavelmente você não vai sentir falta de mais desempenho. O fato de que ele vem com SSD também ajuda a não dar a sensação de lentidão. Na prática, é mais provável que você se irrite com a lentidão de um computador que vem com um processador mais potente, porém com HD, já que essa sensação está muito ligada com a responsividade na hora de abrir programas, o que depende mais da velocidade do armazenamento do que do processador. Por outro lado, existe uma grande
grande vantagem em trazer um processador de baixo desempenho, que é o baixo consumo. Isso permite que o notebook praticamente não esquente, além de aumentar bastante a duração da bateria. Eu fiz um teste deixando o Samsung Book rodando vídeos no YouTube, começando com a bateria totalmente cheia até ele se desligar. Mesmo com o brilho da tela no máximo, ele levou mais de 7 horas para desligar, o que é uma duração excelente. E como nessa configuração a tendência é que a tela consuma mais que o processador, você provavelmente consegue aumentar essa duração se diminuir ainda o brilho da tela. Então, o que dá para concluir sobre o Samsung Book? Não tem como eu chegar a uma só conclusão geral, já que esse notebook pode ser encontrado com diversas configurações diferentes, tanto em processador, memória e armazenamento. Na versão que eu testei, com processador Celeron, memória de 4 GB e 128 GB de armazenamento, eu posso dizer que ele é uma boa opção em alguns casos. O principal ponto positivo dessa versão é a excelente relação custo-benefício, já que ele é um dos notebooks mais baratos do mercado no momento. Principalmente se você instalar mais um módulo de memória, ele vai ter um desempenho suficiente para tarefas simples, como edição de textos e planilhas, uso de internet, redes sociais, etc. Tendo um bom teclado, um ótimo design e uma bateria que dura bastante, ele é uma boa opção, por exemplo, para estudantes. O fato dele vir com o Windows 11 original também é ótimo. Claro que existem pontos negativos, como a qualidade das cores na tela e principalmente o baixo desempenho. Mas se você comprar sabendo o que está levando e do que você precisa, ele pode sim ser uma boa compra. Por outro lado, eu sugiro que você evite as versões que vêm com HD, já que nesse caso, aliando armazenamento e processador lentos, aí sim com certeza você vai passar raiva. Também sugiro que você evite as versões que vêm com Linux, a menos claro que você prefira usar esse sistema operacional. A questão é que a diferença de preço é pequena e o fato dele vir com uma licença do Windows 11 agrega valor à compra. Em relação às versões que vêm com processadores Core i3, i5 ou i7, eu só posso mesmo especular. Essas versões trazem processadores bem mais rápidos, com mais threads e clock mais alto. Então, com certeza eles vão ser bem mais ágeis e nos casos com processador Core i5 ou Core i7, talvez você até consiga rodar algum joguinho menos exigente, tipo um CSGO ou um Rainbow Six Siege. O problema é que essas versões com processadores mais potentes estão bem mais caras do que o modelo com Celeron. Daí, se a gente começar a comparar com outras opções que existem no mercado, o Samsung Book passa a não ser uma opção tão interessante, já que o preço se aproxima de modelos que têm a tela melhor e entre outros fatores. Os modelos que vêm com Core i5 ou Core i7 chegam inclusive a rivalizar de preço com notebooks de uma categoria superior, como o Lenovo Gaming 3i, por exemplo, que eu já testei. Daí perde um pouco o sentido, porque afinal de contas, mesmo com algumas configurações superiores, o Samsung Book continua sendo um notebook de entrada. Claro que nesses casos eu estou apenas chutando, já que no site da Samsung não tem especificações detalhadas dos modelos. Então eu não tenho certeza, por exemplo, se a tela que vem nesses modelos mais caras é a mesma. De qualquer forma, fica claro que se você precisa de um notebook para tarefas básicas e pretende gastar o mínimo possível, o Samsung Book com processador Celeron é simples, mas é atual. Pode ser melhorado em memória e armazenamento e oferece uma excelente relação custo-benefício. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Valeu!